Eu queria ler com a igreja nessa manhã, texto do Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, por favor. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler com a igreja 2 versículos, o 17 e o 18. Primeira aos Tessalonicenses 2, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Ora, nós irmãos orfanados, isto é, privados, nós irmãos privados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele tem um desejo ardente no coração dele, que é o desejo de visitar os irmãos tessalonicenses. É mais ou menos assim, quando você lembra de um parente, ou você lembra assim de um amigo, que faz tempo que você não vê, e aí você fala, puxa, que vontade de visitar essa pessoa, que vontade de ter um tempo com ela, que vontade de ir até a casa dessa pessoa. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está sentindo aqui pela igreja de Tessalônica, pelos irmãos de Tessalonicenses. Paulo fundou a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Ele estava percorrendo a Europa e pregando o evangelho. A primeira cidade que ele visitou na Europa foi a cidade de Filipos. Logo depois ele vai para a cidade de Tessalônica. Na segunda viagem estava ele, Timóteo e Silas. Então eles estavam pregando o evangelho ali. Eles chegam em Tessalônica. O apóstolo Paulo, então, começa a pregar o evangelho nessa cidade. Ele funda a igreja de Tessalônica. Aí ele sai de Tessalônica. O roteiro lá em Atos, o livro de Atos nos mostra o roteiro dessa viagem. Ele sai de Tessalônica, aí ele vai para a cidade de Atenas, fica um tempo em Atenas, prega o evangelho. Sai de Atenas, vai para a cidade de Corinto. Quando chega em Corinto, ele prega o evangelho, fica um tempo ali. E lá em Corinto, ele fica com saudade dos irmãos de Tessalônica. E Paulo, então, escreve as 2 cartas que nós conhecemos aqui como as cartas aos Tessalonicenses. Ele está morrendo de saudade desses irmãos. E aí no versículo 18, ele continua e ele diz assim: por isso, por estar com saudade de vocês, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Senhor, nós pedimos que agora o Senhor fale conosco por meio da Tua poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva. O Senhor conhece, Senhor, o Teu povo que se reúne aqui nessa manhã, o Teu povo que Te ama, e o Senhor conhece as necessidades dos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos receber a direção do Teu Espírito Santo nesta manhã. Pedimos, Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é enfrentando perdas sem se perder. Eu não sei você, mas eu não conheço alguém na vida que ainda não tenha sofrido perdas. Todo mundo em algum momento da sua vida vai passar por perdas. Aliás, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai lembrar que a gente já entra nesse mundo perdendo. Você lembra quando você veio ao mundo? Você não deve lembrar, mas você já entrou perdendo. Eu já entrei perdendo. Por quê? O bebezinho, quando ele nasce, ele sai da barriga da sua mãe, aquele lugar quentinho, aconchegante, o ventre materno, ele tá muito bem ali, e de repente ele é expulso daquele lugar. O bebezinho sai do ventre materno e ele vem ao mundo. E qual é a recepção que ele recebe aqui, quando ele chega? Ele é muito bem recebido, não é?
Você sai daquele lugar gostoso, aconchegante, quentinho, né? Um lugar que você estava ali todo tranquilo. De repente você chega ao mundo e o médico já te põe de cabeça para baixo, fala, seja bem-vindo! E dá-lhe um tapa na bunda, que a primeira coisa que a gente faz nesse mundo é o quê? É chorar, né? Então, a gente já chega aqui perdendo, né? O médico põe você de ponta cabeça e fala, perdeu, playboy! E pá, dá-lhe um tapão, e a gente já, onde que eu estou? O que está acontecendo? Porque você sai de um lugar gostoso e chega assim. Então, a gente já entra nesse mundo assim, perdendo. E aí, ao longo da vida, a gente vai tendo experiências. E muitas dessas experiências são experiências de perdas. O que acontece é que muitas dessas perdas, elas são, ao longo da vida, elas são tão fortes. Algumas dessas perdas, elas são tão intensas, elas nos atingem tanto e de tal maneira que se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, essas perdas, elas nos afetam e nós nos perdemos com as perdas. Eu me lembrei da experiência de um rapaz que ele estava muito mal por algumas perdas que ele vinha sofrendo na vida dele. Algumas perdas profissionais, perdas financeiras. Ele estava muito mal. E um dia, gente, ele ficou tão triste, tão abalado por conta dessas perdas, tão mal, que esse rapaz tomou uma decisão na vida dele. Ele decidiu ir embora de casa. Ele estava tão mal que ele falou, eu vou embora de casa. E ele fugiu de casa. Agora, o detalhe é o seguinte, esse rapaz morava sozinho. Olha o que as perdas fazem conosco. O cara morava sozinho e fugiu de casa. Consegue imaginar isso? Eu fico imaginando, como isso acontece? Naquela noite, enquanto Min dormia, eu fugiu. Então as perdas, elas mexem conosco assim, de uma forma tão forte. Gente, as perdas mexem com a nossa cabeça. As perdas que nós temos, elas mexem com a nossa mente. E se nós não administrarmos isso de uma maneira ponderada, moderada, nós nos perdemos com as perdas. Então, pensando nisso, eu quero destacar nessa manhã 5 reações muito comuns diante de perdas. E a proposta de hoje é justamente nós evitarmos essas reações. Nós vamos falar sobre elas não para praticarmos, mas para evitarmos. Porque se nós manifestarmos essas perdas, manifestarmos essas reações que nós vamos ver aqui, na hora das perdas, seja uma perda profissional, seja uma perda financeira, seja uma perda de amizade, qualquer perda que você tenha na vida, se nós manifestarmos essas reações, irmãos, fatalmente nós nos perderemos com as perdas. Não tem jeito, nós vamos como que uma onda, né? Quando você está lá na praia e vem aquela onda e te leva, assim também as perdas, se nós não tomarmos cuidado, elas vão nos perder. Então vamos lá. A primeira reação muito comum diante de uma perda é justamente negar a perda. Quando nós enfrentamos perdas, nós, na maioria das vezes, inconscientemente, nós mergulhamos num estado de negação. Nós mergulhamos num estado de negação. Ou seja, a gente não aceita que aquilo está acontecendo com a gente. A gente mergulha num processo de negação. Não, eu não podia ter perdido esse emprego. Não, isso não podia estar acontecendo comigo. Não podia ter perdido aquele amigo, era o meu único amigo, o meu grande amigo, e agora ele foi embora. Isso não podia, isso não está acontecendo, não. Eu não acredito que isso está acontecendo. Não, isso não pode estar acontecendo com meu filho, não, a minha filha não, a minha família não, nós amamos ao Senhor, nós tememos ao Senhor, nós somos leais a Deus, isso não pode estar acontecendo. Não, eu não aceito. A gente mergulha num estado de negação. Agora, francamente falando, o que adianta a gente negar uma coisa que já aconteceu? O que vai mudar na nossa vida? Você negar uma coisa que já aconteceu, vai mudar o que na nossa história? Nada. Então, quem deseja se recuperar de uma perda, seja ela qual foi,
Primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer na nossa vida, parar de negar a perda. Vamos dar uma olhada aqui, nesse texto que nós lemos. O que está acontecendo com o apóstolo Paulo? Paulo tinha o desejo, como ele fala aqui, de visitar os irmãos tessalonicenses. Esse era o desejo ardente do coração de Paulo. Mas quem era o apóstolo Paulo? Vamos lembrar quem era Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, sim ou não? Era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem que tinha muitos dons. Por exemplo, vamos lembrar alguns dos dons de Paulo. Paulo tinha o dom da palavra. Paulo escreveu praticamente, irmãos, metade do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Toda a teologia cristã que nós temos hoje, as doutrinas principais que nós temos hoje, a teologia cristã foi toda sistematizada pelo apóstolo Paulo. Quando você lê o Novo Testamento, você vê alguns sermões de Paulo, algumas pregações de Paulo. Então, Paulo tem, assim, o dom da palavra, ele recebeu isso de Deus. Paulo também tinha o dom da cura. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente lê alguns momentos em que Paulo orou e instantaneamente enfermos foram curados. Lá em Atos 20, Paulo ressuscitou um menino que morreu. Pregação de Paulo, Paulo estava pregando lá em Atos 20, e já estava tarde da noite, e o menino estava na janela, e Paulo, o texto nos mostra lá que Paulo era daqueles pregadores que estendiam um pouco o sermão, e o Eutico, que era o nome do menino, estava sentado na janela, e a Bíblia fala que ele começou a dormir, né, no meio do sermão de Paulo. Isso me consola um pouco também, que às vezes a gente vê uns irmãos pescando assim. Bom, se dormiram no sermão de Paulo, não tem problema dormir no meu. E o Eutico estava lá, o apóstolo Paulo pregando, e o Eutico para lá e para cá, e ele, bum, e o menino caiu, e a Bíblia fala lá em Atos 20 que ele estava no 3º andar, e ele, caiu e morreu. O texto fala que ele morreu. Sabe o que Paulo fez? Paulo interrompeu o sermão e falou: pera aí, irmãos. Aí ele desceu as escadas, correu lá embaixo. O texto fala que ele abraçou o menino, orou por ele e o menino ressuscitou. Aí Paulo pegou o menino, voltou lá e falou: agora vamos continuar o sermão. E ele voltou lá e continuou pregando, e disse que ele pregou até o sol nascer. Então Paulo tinha o dom da palavra, Paulo tinha o dom da cura. O que mais? O Novo Testamento nos mostra que o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade. Nós tivemos um seminário aqui sobre autoridade espiritual, batalha espiritual, esse final de semana, e a Bíblia mostra que Paulo era um homem que tinha autoridade espiritual sobre demônios. Quantas passagens aqui no Novo Testamento que Paulo expulsou demônios, e os demônios fugiram, porque Paulo era um homem que tinha, então, essas qualificações. Mas o que é que está acontecendo com Paulo aqui? Ele tem esse desejo de visitar a igreja que ele fundou, e ele fala: irmãos, eu planejei, era o meu alvo. Eu estou aqui na cidade de Corinto, mas eu estou planejando, e eu tentei fazer essa visita a vocês. Eu tentei uma vez, e Satanás veio e barrou o meu caminho. Aí ele fala: eu tentei a segunda vez, e Satanás veio e barrou o meu caminho. A gente lê esse texto e fala: mas o que está acontecendo aqui? Um homem que tem o dom da palavra, um homem que tem dom de cura, um homem que tem autoridade sobre demônios, agora é barrado 2 vezes pelo diabo? O que está acontecendo aqui? Como é que isso pode acontecer? Se ele tem autoridade sobre os demônios e agora ele é barrado por Satanás, impedido pelo diabo 2 vezes. Onde foi parar essa autoridade que ele tinha no mundo espiritual? O que está acontecendo? Sabe o que a Bíblia está ensinando aqui para mim e para você? De uma maneira muito simples. Até mesmo grandes homens de Deus, como Paulo, sofrem perdas na vida. Até mesmo. Paulo era um homem fora da curva. Paulo era um homem fora da caixa. Usa a expressão que você quiser, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Paulo era um homem acima da média no relacionamento com Deus. Por tudo que nós falamos aqui, dons, tudo que já citamos, Paulo era alguém que estava acima, né? Quando o assunto era intimidade com Deus, Paulo muito acima da média. E Paulo sofreu perdas. Se ele sofreu perdas, por que nós, que somos simples mortais, não sofreríamos?
Não, mas eu amo a Jesus. Paulo também amava. Não, mas eu tenho um relacionamento com Deus. Paulo também tinha. Mas eu sou leal, pastor, eu sou fiel a Deus. Paulo também era. Então a gente tem que parar com essa ideia de que porque nós somos fiéis e leais e amamos ao Senhor, nós não vamos sofrer perdas. Gente, esse é um evangelho fantasioso. Isso é falácia. Isso é algo que não é o que a palavra de Deus ensina. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, com todos esses dons, e ele sofreu perdas aqui. Ele tinha expectativas, ele tinha planos, e os seus planos foram frustrados. E ele aceitou isso. Você vê que ele escreve a carta tranquilamente. Aqui ele fala, olha, eu tinha intenção, eu tinha desejo, eu orei, e eu queria fazer isso, mas Satanás veio e me barrou o caminho. Então mesmo quem é do Senhor, como Paulo era, mesmo quem estava na presença de Deus, como Paulo estava, pode sofrer algumas derrotas aí? Pode. Paulo sofreu, por que nós não sofreríamos? Então, isso aconteceu com ele, pode acontecer conosco. Aí nós temos que parar, né, diante dessa experiência aqui do apóstolo Paulo, e entender isso. Primeira coisa que eu preciso fazer para eu me recuperar de uma perda, para eu me recuperar de algo que não foi legal, que me atingiu negativamente, eu tenho que parar de negar, eu tenho que aceitar. Agora, gente, aceitar a perda, para nós é tão difícil isso, né? Algumas vezes, que a gente acha que quando a gente está com Jesus, a gente nunca vai perder. Mas aceitar a perda, eu coloquei até ali para a gente gravar bem isso. Aceitar a perda é admiti-la e enfrentá-la. Isso é aceitar uma perda. Você vai admitir e você vai enfrentá-la. E não se dar por vencido. Então eu perdi o emprego, mas eu estou vivo aqui ainda. Eu perdi aquela grande amizade, mas eu ainda estou vivo. Eu perdi, sei lá, mas eu estou vivo. Então eu não vou negar o que está acontecendo comigo, mas eu também não vou me entregar por causa disso. E aí a gente pode concluir essa ideia dizendo o seguinte: não abaixe a cabeça diante de obstáculos que podem ser superados. A gente abaixa a cabeça diante de obstáculos que a gente acha que perder é ficar resignado, não tenho mais nada a fazer. Não abaixe a cabeça diante de obstáculos que podem ser superados. Olha lá. Mas aquilo que você não pode superar, entregue para Deus. E creia, o Senhor vai operar um milagre, ou vai lhe dar uma estratégia, ou vai lhe dar graça para você enfrentar essa perda. É assim que Deus trabalha nas nossas perdas. Ou o Senhor faz um milagre, e aquilo se resolve instantaneamente, porque Ele fez um milagre. Mas às vezes Deus não faz milagre. Não, se a gente orar, sempre vai acontecer um milagre. Não vai, irmãos. Não vai. Isso é um evangelho fantasioso. Há momentos em que Deus faz milagre, e há momentos que Deus não faz milagres. Às vezes você vai orar diante de uma perda. Senhor, restaura isso. Senhor, e o milagre acontece. Mas às vezes não. Às vezes Deus vai lhe dar um milagre. Às vezes no meio de uma perda que você sofreu, seja ela qual for, Deus vai lhe dar uma estratégia. Não vem um milagre, mas Ele te dá uma ideia, Ele te dá um plano, Ele indica um caminho, e Ele fala assim, olha, você vai por aqui, você vai criar essa situação, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você vê a mão de Deus ali, Deus te conduzindo para você superar aquela perda que aconteceu. Às vezes Deus vai te dar um milagre, às vezes Deus vai te dar uma estratégia, e às vezes Deus não vai te dar nem milagre e nem estratégia. Sabe o que Deus vai fazer? Às vezes na hora de uma perda, Ele simplesmente vai derramar a graça dEle sobre a sua vida, e vai falar, filho, não tem milagre, não tem estratégia, mas tem a minha graça poderosa sobre a sua vida, e com a minha graça você vai superar essa perda. Foi o que aconteceu com Paulo. Acho que Paulo não ficou frustrado humanamente, falando, Deus, eu orei por doente e eles foram curados.
Eu orei por um morto e ele ressuscitou. Agora, quando é comigo, o Senhor fala: a minha graça te basta. Paulo enfrentou isso na vida dele. Ele foi canal de Deus para trazer cura para muita gente. Ele foi canal de Deus para trazer vida para quem estava até morto. E quando ele estava com um espinho na carne, talvez uma doença, talvez algum outro problema que era um espinho, que machucava, que deixava ele muito mal, quando ele pediu um milagre, Deus não fez um milagre. Quando ele pediu uma estratégia, Deus não deu estratégia, mas Deus falou: a minha graça será derramada sobre você, e eu vou te abraçar, e por meio da minha graça, você vai superar essa perda. Querido, a minha oração nessa manhã é que Deus abra janelas do céu sobre nós, sobre a Igreja Batista Renovada, sobre você que está nos vendo agora pela internet, que está aí chorando por causa de uma perda que você sofreu, e que o Senhor derrame um milagre sobre a sua vida, ou que Deus derrame uma estratégia para você, um plano para você sair dessa situação, ou que Deus simplesmente derrame a graça poderosa dele sobre você, para que você possa continuar caminhando, apesar dessa perda que você passou. Qual é a primeira reação que a gente precisa então evitar na hora da perda? Negar a perda. Pare de negar o que está acontecendo. Aceite. Agora lembre-se, aceitar a perda não é se dar por vencido. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, mas eu ainda estou vivo. Então, os obstáculos que eu ainda posso superar, eu vou batalhar e vou superar. Eu estou vivo, eu não posso me entregar. Mas o que eu não posso superar, eu entrego nas mãos desse Deus que vai agir por meio de um milagre, por meio de uma estratégia, ou vai me abraçar com a sua graça poderosa. Amém, amados? Uma segunda reação que a gente precisa evitar quando nós estamos enfrentando perda, e é uma reação também muito comum, a maioria de nós, né, manifesta essa reação: achar que toda perda é consequência de pecado e ação demoníaca. É muito comum nós acharmos isso, é uma reação comum. A gente sofre uma perda, um problema, uma situação ruim, e a gente acha que isso que está acontecendo ou é pecado ou é ação demoníaca. Se a gente olhar aqui no que Paulo está passando, no versículo 18, finalzinho, Paulo deixa claro aqui que o que está acontecendo com ele é uma ação de Satanás. Ele deixa isso claro aqui, ó. Eu tentei, eu fiz um plano, um projeto de visitar vocês, mas Satanás nos barrou o caminho. Então Paulo está dizendo que algumas perdas na vida do crente, e aqui é o próprio Paulo, o crente consagrado, o crente fiel, não é o crente que está dando brecha, não é o crente que... É o apóstolo Paulo que está falando aqui. E ele perdeu. Satanás barrou o caminho dele 2 vezes. Então, não entre numa crise de fé, porque de alguma maneira você sofreu uma derrota parcial e momentânea. Satanás pode impor sobre nós derrotas parciais e momentâneas? Pode. Isso aconteceu com Paulo. Mas isso não é o fim, é algo momentâneo, é algo parcial. Isso aconteceu com Paulo. Algumas perdas que temos, realmente, são ações de Satanás. Ele está agindo ali, ele agiu aqui. Paulo diz aqui, ele me barrou o caminho. Eu que sou homem de Deus, eu que tenho poder do Espírito Santo, eu que tenho dons e tal, ele me barrou o caminho. E Paulo entendeu isso, e ele não mergulhou numa crise de fé por conta disso. Algumas perdas são ações de Satanás. Mas o que eu quero destacar aqui, para a gente ter um equilíbrio na nossa fé, é que a maioria das perdas que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, não são ações sobrenaturais do diabo. Entenda isso, para você não virar um fanático, para você não virar um doido, para você não ver diabo na porta que bate, na luz, na lâmpada que queima, no galho da árvore que bate na janela. Demônio, não, é um galho de árvore. Cuidado para você não entrar. Satanás age, a Bíblia diz que sim,
Mas a maioria das perdas que nós temos na vida não são ações sobrenaturais do diabo. O que são então? São contingências naturais da nossa vida. São conjunturas da vida. Acontece por quê? Porque a gente está vivo. Deixa eu te dar alguns exemplos. Você está dentro de casa, tomou um banho quente, está um dia frio, um vento lá fora, um dia chuvoso, frio, e você está dentro de casa, toma um banho quente, fica debaixo do cobertor tomando um... O que você gosta de tomar? Conhaque não, irmão, por favor. Tomar um chocolatinho quente, um chazinho quente. Eu estou numa fase agora de tomar chá, estou gostando de tomar chá. Né? Eu não fumo não, é igual aquela fuma um e toma um chá, fumo não, eu só tomo um chazinho. Então toma um chazinho, você fica ali tal. Imagine que você está dentro da sua casa e aí quentinho, toma um banho, está tomando um chazinho, chocolate quente, você está quente, corpo quente. Aí sei lá, acontece alguma coisa, você sai do cobertor, sai de casa e vai lá fora na rua. Aquele vento gelado, você acabou de tomar banho quente, seu corpo está quente, você toma um choque térmico, você vai no vento gelado, cai uma chuva, você toma aquela chuva por meia hora andando na rua, aquela chuva, aquele frio, aí você fica gripado. Aí você fala, demônio maldito que botou essa gripe em mim. Irmão, foi o demônio que botou a gripe em você? Não foi. O que aconteceu com você? Você estava com o corpo quente, você saiu no vento, pegou friagem, tomou uma chuva, houve uma reação no seu organismo e você ficou gripado. Eu perdi momentaneamente a minha saúde, mas essa perda foi uma ação sobrenatural do diabo? Foi uma contingência natural da vida. Você quer um outro exemplo do dia a dia? Você está dirigindo seu carro. Você sai aqui da igreja, termina o culto, você sai, você para ali no farol vermelho, você para o carro, você está ouvindo um louvor, está todo feliz, parou o carro e tranquilo. Só que o cara que vem atrás de você com o carro dele, ele vem dirigindo, e o que esse cara está fazendo? Dirigindo e mexendo no celular. Ele está mandando mensagem no WhatsApp. Está dirigindo, está mandando mensagem lá, mexendo no celular. Lógico que aqui nunca ninguém fez isso. Ninguém aqui dirigiu mexendo, certo? Crente que mexe no celular enquanto está dirigindo não vai para o céu. O cara está lá, ó, dirigindo, mandando mensagem no WhatsApp, ele não viu que você parou, ele está distraído, ele está mandando a mensagem aqui no WhatsApp e tal. Quando ele olha, está muito em cima e pô, bate na traseira do seu carro. Você que saiu do culto, aquela coisa gostosa, tal, se abre para falar, demônio, eu saí do culto agora e você, Satanás, você sai e fala, demônio que usou esse cara para bater no meu carro. Foi o demônio, gente? Só se for o demônio do WhatsApp. Porque o cara estava lá distraído. Foi um erro humano, foi uma limitação humana. E assim, sabe uma coisa que a gente precisa lembrar? Quem somos nós? Né? Se a gente fosse definir quem eu sou, né? E a gente chega à seguinte conclusão: eu sou um ser né? Vamos tentar assim dar uma definição de quem nós somos. Nós somos um ser psico, social, espiritual. Nós temos 4 esferas que regem a nossa vida. A esfera biológica, física, orgânica. A esfera psicológica, que é a mente, né? A nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos. Nós temos a esfera social, que é o relacionamento, o relacionamento pessoal com as demais pessoas. E nós temos o nosso relacionamento com Deus, a vida espiritual. Qual é o grande erro que nós crentes cometemos? Nós somos um ser psicossocial e espiritual, mas a gente acha que tudo que acontece é de fundo espiritual. E não é. Eu não sou apenas um ser espiritual, eu sou um ser biológico, psicológico, social e espiritual. E não dá para separar uma esfera da outra. Essas áreas, elas se interligam
né? Eu não sou somente um ser espiritual. Eu não sou somente um ser psicológico, um ser social, um ser biológico. Eu sou tudo isso junto e misturado. E aí a gente tem que... Puxa, isso que aconteceu, olha, como Paulo diz aqui, não, isso aqui realmente é uma ação de Satanás. Então, ok, você identificou e você vai se posicionar ali. Não, mas isso daqui é uma questão social, essa aqui é uma questão... Você então vai entendendo melhor a vida e buscando esse equilíbrio que nós precisamos ter para a gente viver bem. Há uma distorção teológica, né, muito grande nesse sentido, de que tudo que acontece na nossa vida, né, um erro teológico, de que toda perda ou é consequência do nosso pecado, ou é ação de Satanás, né? Então, isso fica impregnado na nossa mente, no nosso coração, a gente vai pirando, a gente vai endoidando, a gente vai achando que tudo... E não é. Gente, isso é cruel, isso é desumano, e principalmente, isso é antibíblico. Um dia Jesus estava andando com os discípulos, caminhando nas suas peregrinações lá, pregando o evangelho, curando os enfermos e etc. Jesus estava andando, e aí eles chegaram, lá em João capítulo 9, eles chegaram num lugar que tinha um cego mendigando, à beira do caminho. E os discípulos olharam aquele cego e perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou para ele nascer cego assim? Foi ele? Que o texto diz que era um cego de nascença. Quem pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foi os seus pais? Olha o erro teológico na cabeça dos discípulos. Os discípulos já tinham um preconceito. Alguém pecou. A gente só não sabe se foi ele ou se foram seus pais. Quem pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foi seus pais? Então os discípulos olharam aquele cego e falaram assim: não é possível esse cara ter essa doença, ser atingido pela cegueira. Não é possível que não tenha pecado. Não é possível que não tenha brecha na vida dele. Ou ele pecou, ou os seus pais pecaram, mas alguém pecou. Não é possível que ele esteja passando por essa enfermidade, essa cegueira desde o seu nascimento, e que não tenha pecado. Tem pecado. Então Jesus, nós queremos saber, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? E eu e você somos diferentes dos discípulos? Somos ou não? Nem um pouquinho. Quando a gente vê alguém passando um problema, uma perda, seja o que for, em qualquer área da vida, né? Um problema na família, um problema financeiro, né? Nossa, aquele irmão já está desempregado há 1 ano, há 2 anos. Tem brecha, hein? Está dando brecha. Não é possível. Alguém que ama a Deus, que é fiel ao Senhor, não é possível que... Não, tem pecado. Tem boi na linha, tem pecado aí, tem brecha. Como nós temos esse conceito errado que os discípulos também tinham, de olhar para alguém que está sofrendo uma perda, uma dor, uma situação ruim, e já lançarmos um julgamento espiritual, porque a gente acha que tudo é de fundo espiritual. Então tem pecado, tem brecha, tem ação de Satanás. E o que o Senhor Jesus faz naquele momento? Com a sua sabedoria e graça, Jesus traz os discípulos ao equilíbrio da vida, mais uma vez. Jesus diz assim: meus filhos, Jesus olha lá em João 9, olha para o cego e fala assim: nem ele pecou, e nem os pais dele pecaram, mas isso que está acontecendo na vida dele é só para que a glória de Deus se manifeste. Há perdas na sua vida e na minha também, que só acontecem para que a glória de Deus se manifeste na nossa história e na nossa vida. Não tem pecado, não tem erro, não tem ação de Satanás. Algumas situações que vivemos, por que está acontecendo isso? Para que a glória de Deus, é um propósito de Deus. O que Jesus estava dizendo, isso que aconteceu na vida dele tem um propósito. Aí a continuação do texto mostra que Jesus foi até lá, orou pelo cego, botou lama lá, cuspiu e tal, e falou: vai se lavar. Então ele se lavou, voltou, ficou curado, e a glória de Deus se manifestou na vida daquele moço. E aí todo mundo perguntava para ele: o que aconteceu? Ele falou: eu não sei, eu sei que antes eu era cego e que agora eu vejo, a glória de Deus se manifestou na minha vida. Então quando você ver alguém sofrendo na igreja,
Quando você ver alguém sofrendo na sua família, quando você ver um amigo sofrendo, por favor, querido, seja um crente maduro e equilibrado. Não julgue a pessoa. Não pense no seu coração. Tem brecha, tem pecado, tem ação de Satanás. Você não sabe. Nós não sabemos a razão daquela perda. Pode ser ação de Satanás, pode ser brecha, pode ser pecado, pode ser uma contingência natural da vida, pode ser um propósito de Deus para manifestar a glória dele na vida daquela pessoa através daquela perda. Como eu não sei qual é o motivo daquela perda, não me cabe julgar. O que eu tenho que fazer? Quando eu ver alguém sofrendo? Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Senhor, cumpre os teus propósitos na vida do meu irmão. Senhor, tem misericórdia, derrama a tua graça, você vai orar e vai abençoar a vida daquela pessoa. Qual é a primeira reação muito comum diante de perda? Negar. A segunda reação muito comum diante de perda? Achar que toda perda é ação maligna ou é consequência de pecado. Uma terceira reação extremamente comum diante da perda: só dá valor depois que perdeu. Essa é uma reação absolutamente comum. Nós só damos valor muitas vezes depois que perdemos. Então, quem não quer se perder no meio das perdas, porque elas vão acontecer. Então, se eu não quero me perder com as perdas, eu não posso evitar a perda, mas eu posso evitar essas reações que vão mexer com a minha mente, que vão mexer com as minhas emoções, e eu posso me perder no meio dessas perdas. Então, a terceira reação para você evitar quando você estiver passando por qualquer perda, seja ela qual for: evite dar valor só depois que você perdeu. Vamos dar um exemplo assim, ó. Pensa naquele filho ou naquela filha que a vida inteira nunca deu valor para o seu pai, nunca deu valor para sua mãe. Pensa nesse menino, nessa menina. A vida inteira. O pai fala e o menino nem aí. A mãe fala e o menino fala: mãe, fala com a minha mão aqui, vai, fala. Sabe? Aqueles meninos assim, você está precisando de umas boas varadas, tá? Aquele menino assim, petulante, que o pai e a mãe dá conselho, e o menino nem aí, não dá valor, o tempo todo dá desgosto para o pai, o tempo todo dá tristeza para a mãe, a vida inteira, não está nem aí com o pai e com a mãe. Um dia, porque ninguém é eterno nessa terra, um dia o pai morre, a mãe morre. E o que esse menino faz? No dia do velório? O que ele faz? Estamos falando de uma família crente. O que esse menino faz no dia do velório? Isso. Ele faz um escândalo. Ele dá um chilique gospel. O caixão do pai está ali, o caixão da mãe está ali. A vida inteira esse moleque nunca. O pai falava e ele saía, dava as costas, deixava o pai falando sozinho. A mãe mãe, você não sabe de nada, você está velha, você nunca quis saber, só envergonhou e fez o pai e a mãe ficar triste. O dia que o pai e a mãe morrem, esse menino dá um chilique evangélico. Ele chega lá, abraça o caixão. Quem já viu essa cena? Chega no velório, meu pai, minha mãe, e beija o caixão, e lambe o caixão, e o pessoal vai tirar, não, me deixa, não! E grita, e aquele escândalo, aquela coisa. A gente olha aquilo, irmãos, eu descobri um negócio na minha vida, eu descobri assim, ó: quanto mais chilique na beira do caixão, menos amou em vida. Pode escrever isso aí. Glaucio capítulo 1, versículo 2. Quanto mais chilique na beira do caixão, menos amou em vida. Porque quando a gente ama em vida, a gente fica em paz na beira do caixão. Essa é uma realidade. Agora, o cara não ama em vida, o cara não valoriza, o cara não cuida, o cara não faz nada. Depois que morre, bate o remorso, bate o desespero, bate a angústia de alma. E ele dá o chilique dele lá. Meu pai, minha mãe. Morre a avó. Minha avó. Minha avó. Você não amava a sua avó. Você não visitava a sua avó.
Você nunca trazia uma geleia para sua avó? Você nunca pagou uma viagem para Caldas Novas para sua avó? Você nunca fez nada para sua avó? No dia que a sua avó morre, ai, minha avó, para, hein? Não amava, não estava nem aí. E agora? Irmãos, uma reação extremamente comum diante das perdas. Nós só começarmos a dar valor depois que a gente perdeu. Olha para o seu vizinho e fala assim: vamos mudar isso de uma vez por todas? Vamos começar a valorizar antes das perdas chegarem. Vamos começar? Antes da perda chegar, vamos valorizar. Antes da perda chegar, nós vamos dar o devido valor. Então, queria dar uma sugestão para os filhos aqui. Filhos que já trabalham. Quantos filhos aqui, solteiros ou casados, que trabalham e têm o seu salário mensal? Levanta a mão. Os filhos. Você tem o seu pai e a sua mãe vivos. Os seus pais são vivos. Levanta a mão. Todos os filhos que têm os pais vivos e você já trabalha e tem o seu salário. Levanta a mão bem alto. Levanta a mão bem alto. E olha só, todo mundo quase aqui. Sugestão para você: valorizar o seu pai e a sua mãe enquanto eles estão vivos. Então, sugestão: paga uma viagem romântica para o seu pai e para a sua mãe. Manda o seu pai e a sua mãe para Veneza, Itália. Ah, não. Ué, aí você nunca pagou um almoço para o seu pai e para a sua mãe. Aí no dia que seu pai morre, sabe o que você quer fazer? Você quer comprar o caixão mais caro. O pastor Tani falou: alguns mandam para Veneza e outros mandam para Venezuela. Eu já vi isso, gente, muitas vezes. A filha não faz nada pelos pais. Quando os pais morrem, bate um remorso tão grande que a pessoa quer comprar o caixão mais caro. Como é que chama o lugar lá? Da funerária. O caixão mais caro. E nessa hora, né, esse pessoal aí faz um apelo emocional. Não, leva esse aqui, melhor madeira. Olha aqui, esse aqui é acolchoado por dentro, né? Eu vou levar esse aqui para o meu pai. Meu pai merece. Seu pai nem vai sentir nada. Seu pai nem está mais ali, é só o corpo que está ali. Não tem mais vida. É só a matéria que está ali, não tem vida mais ali. Mas o remorso é tão grande que aí você paga 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil num caixão. Não, eu tenho que dar o melhor para o meu pai. Vamos parar com isso? Vamos evitar essa reação, só dar valor depois que perdeu? Vamos começar a dar valor em vida? Então, sugestão: mande seu pai e sua mãe para Veneza. Você já pensou seu pai e sua mãe passeando pelos canais? O pastor Toninho e a pastora Elza, eles não gostam, assim, não falam essas coisas, mas eu tenho um sonho ainda da gente mandar o pastor Toninho e a pastora Elza para visitar Israel, por exemplo. Nossa igreja mandar os pastores para visitar Israel. Eles merecem? Então, né? Mas o pastor Toninho não quer. Não quero dar gasto e tal. E a gente entende esse desejo dele, esse cuidado. Mas, poxa vida, né? Vamos demonstrar amor. Enfim, é uma ideia, uma sugestão. Quem sabe a gente consegue fazer isso um dia. Mas manda o seu pai e a sua mãe para Veneza, por exemplo. Você já imaginou o seu pai e a sua mãe passeando por aqueles canais românticos de Veneza? Naquelas gôndolas italianas, o cara lá assim, né? O seu pai e a sua mãe sentadinho lá. Seu pai se empolga, olha para sua mãe, começa a cantar: dá-me um corneto, muito crocante, é muito cremoso, é da gelada. Já pensou? Coisa boa, você proporcionar uma coisa assim bacana para o seu pai e para sua mãe. Demonstre amor em vida. Você tem sogro, sogra? Paga uma viagem para o seu sogro, para a sua sogra. Paga. Manda o seu sogro para a sua sogra para o Iraque, por exemplo. Você tem que demonstrar amor em vida. Aí, o pastor morre. Como a gente também já viu essa história, já ouviu isso, né? Ainda não passei por isso, mas já ouvi essa história assim, né? O pastor morre. Aí, o caixão do pastor está aqui, chega uma ovelha.
pertinho do caixão, abraço o caixão. Ah, meu pastor. Ah, pastor amado. Homem de Deus. Como eu amava esse homem de Deus. Gente, tem pastor que, se pudesse, ele levantaria do caixão naquela hora. Ele olharia para aquela pessoa e falaria assim: para. O pastor falaria assim: que isso? Quando eu estava vivo, você nunca me abraçou. Eu estava vivo, fui seu pastor 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você nunca me pagou um cafezinho na padaria. Quando eu era o seu pastor, você nunca me deu uma palavra de ânimo. Agora que eu morri, você vem no meu velório, abraça o meu caixão e fala que me ama. Sai dessa lama, jacaré. O pastor, se ele pudesse, ele ia falar alguma coisa assim, para muitos. Primeira reação absolutamente comum na hora da perda: negar a perda. Não nega a perda, aceite, aconteceu. Agora, o que eu posso fazer para me recuperar dessa perda? Eu vou aceitar, mas eu não vou me entregar, mas eu vou reconhecer, aconteceu. Não entra num processo de negação. Quanto mais você nega, mais tempo demora para você se recuperar daquela perda que já aconteceu. Então aceita aquilo e fala: agora o que eu posso fazer para me levantar? Segunda reação absolutamente comum: achar que toda perda na nossa vida é ação do diabo, é pecado, é brecha, e aí a gente julga as pessoas. Terceira reação: a gente só dá valor depois que perde. Uma quarta reação muito comum na hora da perda, isso aqui também a gente faz assim sem perceber: deixar de curtir as pequenas alegrias diante das perdas. Irmãos, às vezes a gente enfrenta, tem perda que é besteirinha, mas tem perda que mexe muito com a gente. Um pai de família que perde um emprego, por exemplo, ele fica desesperado. Se ele arruma um emprego uma semana depois, ok. Se ele arruma um mês depois, ok. E se os meses vão passando, ele olha os filhos, ele olha a mulher, as contas chegando, o coração dele entra em desespero. Ele fala: o que vai acontecer? Vou ter que tirar o meu filho da escola, meu Deus, ele fica desesperado. Então, uma coisa que pode acontecer é o seguinte: diante das perdas, a gente pode deixar de curtir as pequenas alegrias da vida, porque nós ficamos tristes e consumidos emocionalmente por aquela perda o tempo inteiro. A nossa mente, você fica o dia inteiro pensando naquilo, angustiado com aquilo, e você não percebe, a vida vai passando, você deixa de curtir as pequenas alegrias da vida por causa daquela perda que aconteceu. Talvez você esteja passando por uma perda hoje, uma perda que está mexendo muito com você, mas eu queria te lembrar o seguinte: apesar de você estar passando por essa perda que está te ferindo muito, pensa o seguinte: apesar disso, você está vivo. Vale um amém? Ó, perdi, mas eu estou vivo. Faz assim, ó. Eu estou respirando. Eu estou vivo, eu estou respirando. Eu estou aqui, apesar da perda que você talvez esteja passando, você que está nos vendo aí pela internet, apesar, você está vivo, você está respirando, você está aqui. Apesar disso, olha, você não está preso agora dentro de uma cadeia. Você não está preso, nós que estamos aqui, você não está preso lá numa cama de hospital, apesar da perda que você está passando hoje. Você pode sair daqui, quando terminar o culto, e você pode ir ali na padaria tomar um café com a sua mulher. Você pode sair daqui e você pode passear no shopping. Ah, não tem dinheiro para ir passear no shopping. Mas você pode sair daqui e passear na praça. Não pode? Mas o que eu vou fazer? Sei lá. Brinca de pega-pega. Fala para a mulher: sai correndo, vou te pegar. E aí você vai atrás dela. Fala. Você não pode fazer alguma coisa? Você pode. Tem uma música que a gente ouve no nosso carro constantemente. As pequenas alegrias. Ah, se eu me lembrasse das pequenas alegrias, né? Um pãozinho com manteiga, um cafezinho com leite, né? Uma brincadeira, uma cosquinha, as pequenas alegrias da vida, nós seríamos muito mais felizes. Um dia, gente, eu estava muito triste,
porque aconteceu uma situação lá na minha casa que eu não consegui resolver. E aquilo me deixou muito mal. Fiquei muito, muito triste mesmo. Muito chateado. Perdi o dia. Falei, puxa, aconteceu isso e eu não consigo resolver essa situação. E fiquei muito triste. Aí teve um momento do dia que eu saí com meu filho. Nós saímos. E nós fomos num determinado lugar lá. E a gente estava conversando e tal. E eu triste, chateado. De repente, me veio assim sabe, eu falei, peraí, ficar triste vai resolver? Não vai. Ficar com esse bico enorme, ficar mal-humorado, vai resolver essa situação? Se for resolver, eu fico com o maior bico do mundo, mas não resolve. Então não adianta. Eu estou perdendo a situação, porque eu não consigo resolver, e estou perdendo esse momento com meu filho aqui. E se for o último dia da minha vida com meu filho, eu perdi a situação, porque eu não consegui resolver, e perdi esse momento aqui com meu filho. A situação eu perdi mesmo, porque não dá para resolver. Mas esse momento eu posso curtir com meu filho. Essa pequena alegria, essa perda não pode me roubar. E eu falei, quer saber? Eu vou curtir esse momento. Aí tinha onde a gente estava lá, tinha um lugar vendendo pastel. Meu irmão, pensa aquele pastel assim, cheio de gordura, aquele óleo escorrendo, assim, aquele pastelzão assim, desse tamanho assim. Eu olhei para o Samuel e falei assim, Samuel, eu estava triste, estava pensando na situação. Aí eu olhei para ele, falei, Samuel, bora comer um pastel e tomar guaraná? Ele olhou para mim e falou, demorou. Por isso que eu gosto de sair com o Samuca, e não tem tempo ruim com ele. Vamos comer um pastel, vamos tomar um guaraná? Vamos, papai, demorou. Gente, aquele dia, eu e o Samuel, eu estava triste, mas eu e o Samuel, nós enchemos a cara de pastel e guaraná. Enchemos a cara de pastel e guaraná. O Samuel, toma mais um gole aí, papai. Toma mais um gole, toma você, Samuel. Enchemos a cara de pastel e guaraná. Olha, mas foi tão gostoso. Aquele momento, aquela perda não me roubou. Eu consegui ser feliz com o meu filho, apesar da perda que eu estava sofrendo. A perda não me roubou aquele momento. Nós comemos um pastel, ficamos felizes demais. E aqui, para vocês acharem que eu não estou inventando, a prova do crime. Olha aí, ó. Comi o meu, ainda falei, dá um pedaço aí, Samuel, do seu. Mas aí muitas vezes a gente fala assim, não, pastor, eu vou esperar o dia da minha grande vitória chegar. Quando o dia da minha grande vitória chegar, aí eu vou me alegrar. Tudo bem, você pode até fazer isso também. Só que você tem que considerar o seguinte, o dia da grande vitória pode demorar ainda. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos, 10 anos. Você vai ficar triste até lá. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, apesar das perdas que você está sofrendo, tenha essa sabedoria em Deus e diga assim, eu vou ser feliz. Se eu não posso ter grandes alegrias, eu vou ter pequenas alegrias. Eu vou me alegrar, eu não vou perder esses momentos. Às vezes a gente fala, Senhor, me dá a grande alegria. A grande alegria não chegou, você não percebeu. Não chegou ainda, mas Deus te cercou de pequenas alegrias. A grande bênção não chegou. Mas você não percebeu que Deus derramou pequenas bênçãos todos os dias ao seu redor, para que você não fique triste enquanto a grande bênção não chega. Um dia, quando a grande bênção chegar, você vai se alegrar muito, mas até lá, você vai se alegrar com as pequenas bênçãos, com as pequenas alegrias que o Senhor coloca de você todos os dias, pequenas bênçãos que são provas de que Deus está com você mesmo nos momentos das suas perdas. Qual é a primeira reação muito comum, gente? Negar a perda. A segunda, achar que toda perda é pecado ou é ação de Satanás. A terceira, só dá valor depois que perdeu. A quarta, deixar de curtir as pequenas alegrias diante das perdas. Faz isso. Hoje é domingo, pede cachimbo. O que você pode fazer hoje? Sair daqui e curtir pequenas alegrias com a sua família. Saia daqui disposto a curtir pequenas alegrias com a sua família.
Talvez você não possa curtir uma grande alegria, porque você está passando um momento de perda. Mas se você prestar atenção, Deus vai te proporcionar pequenas alegrias. São bênçãos dele enquanto você está no deserto e não entrou em Canaã. Ele vai te dar pequenas alegrias no deserto. Amém? A última, para a gente encerrar. A quinta reação extremamente comum na hora de uma perda. A gente faz isso também sem perceber. Deixar de valorizar quem está do seu lado na hora da perda. Às vezes a gente fica tão amargo, tão chateado, tão irado porque alguma coisa deu errado na nossa vida e a gente não consegue solucionar aquilo, que a gente fica tão amargo que a gente não valoriza quem Deus colocou do nosso lado para nos ajudar a enfrentar aquele momento difícil que a gente está passando. Aí a gente fica amargo com todo mundo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz uma coisa linda. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, ele escreve e ele diz assim: todos me abandonaram. Aí ele fala assim: somente Lucas está comigo. Ele escreve essa carta para Timóteo, já no final da vida, foi uma das últimas cartas que ele escreveu. Ele fala: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. No final da vida de Paulo, por alguma razão, não vamos entrar no mérito das razões, mas por alguma razão todo mundo foi para um lado, só Lucas ficou com ele. Agora eu pergunto para você, gente, quem era Lucas? Se a gente for analisar biblicamente, qual era a função, qual era a profissão de Lucas? Ele era um médico. O que é que o apóstolo Paulo precisava no final da vida? Ele precisava de um bando de teólogos para ficar discutindo com ele? Não, Paulo, você está errado, isso aqui, você falou isso aqui não concordo com você. O que Paulo precisava na sua velhice, nos seus últimos anos de vida? Ele já estava debilitado, ele já estava com seu corpo fragilizado, cansado. Ele precisava de teólogos para ficar discutindo com ele? Ou ele precisava de um médico ao lado dele para ajudá-lo, para cuidar dele nos seus últimos anos de vida? Ele precisava de um médico. Olha o que Deus faz. Nos últimos anos de Paulo, Deus coloca a pessoa certa. Além de ser um companheiro, era um ministerial, era um médico. Alguém que Deus colocou, todo mundo foi embora. Somente Lucas está comigo. Paulo está reconhecendo o valor daquela pessoa que Deus colocou no lado dele nos últimos anos, nos momentos mais difíceis. Alguém que era médico, que podia cuidar dele de alguma forma, podia fazer algum remédiozinho, alguma coisa, e podia ajudar Paulo naqueles momentos difíceis. Às vezes a gente fica tão amargo que a gente não reconhece os Lucas, né? As pessoas, os médicos, os amigos que Deus coloca no nosso momento difícil da vida. Então eu queria dizer para você, vamos fazer essa reflexão também. Vamos parar de reclamar, vamos parar de só ver o lado ruim das coisas. Comece a valorizar essa pessoa que Deus colocou do seu lado nessa hora da perda que você está enfrentando. Essa pessoa, porque quando a gente começa a reclamar muito, murmurar muito, quando a gente está muito chateado, tem um que ouve um pouco, tchau, fica com Deus, tchau, né? E depois fala, não aguento mais ficar do lado desse cara, só reclama, só. Mas tem algumas pessoas que, para nossa sorte, talvez para o azar delas, elas vão ficar com a gente o tempo todo ali, nos momentos das nossas perdas. Valorize essa pessoa que ama você, essa pessoa que chora com você, essa pessoa que ri com você, essa pessoa que almoça com você, essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que atravessa o deserto com você. Valorize as pessoas que Deus colocou ao seu lado nos momentos das perdas, porque elas são instrumentos de Deus para trazer alívio à nossa alma nesses momentos difíceis. Você fica reclamando do que está acontecendo, olha para o lado. Você tem um marido, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem um pai, você tem um amigo, você tem um irmão da igreja. Pessoas que Deus colocou nos momentos difíceis, nas perdas. Essas pessoas vão rir com você, vão chorar com você e vão dizer assim, olha, eu não consigo tirar esse deserto, mas eu posso atravessar esse deserto junto com você.
e vamos embora. Até um dia a gente entrar em Canaã, até um dia esse deserto acabar. São anjos que Deus coloca na nossa vida, que estão conosco o tempo todo. Pode ter um anjo lá na sua casa, pode ter um anjo lá no seu PG, pode ter um anjo aqui dentro da igreja. Pessoas que Deus coloca para amenizar a nossa dor, como Paulo falou. Todo mundo foi embora, mas Lucas está comigo. Alguém que Deus colocou para me ajudar. Amém, irmãos? Eu queria então lembrar a você aqui. Evangelho equilibrado, nem 8 nem 80. Evangelho maduro, evangelho moderado. Aquilo que a Bíblia nos ensina. Perdas vão acontecer na nossa vida. Não fique abalado, não entre numa crise existencial. Por que está acontecendo comigo? Irmão, aconteceu com Paulo, com Moisés, com José, com Timóteo. Vai acontecer com o Glaucio, vai acontecer com João, com Marco, vai acontecer com todos nós. Perdas fazem parte da vida, mas evite essas reações que nós estudamos aqui, para que você não venha se perder no meio de todas essas perdas. E que Deus derrame graça e sabedoria sobre nós, para que nós possamos enfrentar as perdas sem nos perdermos com ela. Põe a mão no seu coração, fala assim: obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela tua palavra. Eu entrego em tuas mãos essa situação que tem tirado a minha paz, esse problema que tem roubado a minha alegria. O que eu posso fazer, Senhor, eu farei com todas as minhas forças, mas o que eu não posso, eu entrego em tuas mãos. E eu te peço, me dá forças, sabedoria para enfrentar as perdas sem me perder, em nome de Jesus, amém.